2024, nova temporada do Mais Família Educação. Essa tarde nós estamos aqui com 2 alunos aprovados em medicina, em várias faculdades, mas nós vamos falar principalmente da UNB, né, porque nós somos daqui, e eles vão contar para nós um pouco da vida acadêmica deles para bem preparar para poder passar na universidade. Eu estou aqui com o Isaac Prado, né, Isaac? É Prado mesmo, Isaac, né? Prado. Isaac Prado. Tudo bem, Isaac? Tudo certo. Obrigada. Obrigada pela presença. E eu estou aqui com o Renato Curcio. O irmão dele também já estudou aqui. Então, a família é conhecida aqui no Colégio Galois. E quando você chegou aqui, no primeiro, você pegou a pandemia, né? Eu cheguei em 2021. Então, o primeiro ano foi modelo híbrido. A maior parte eu estava só online, mas o segundo semestre do primeiro ano do médio eu fiz presencial. Eu ia mudar no 9º ano para o Galois, eu acabei não mudando justamente para me formar do Ensino Fundamental 2 com quem eu conhecia, alguns amigos meus, e eu não esperava que viria uma pandemia. E como já estava decidido que eu iria mudar para o Galois, foi meio que eu tive que aceitar essa mudança, entrar sem conhecer muita gente, nada de ninguém. Janela fechada do computador, né? Janela fechada do computador. A única pessoa que eu conhecia era o Renato. Ah, vocês já conheciam? Já se estudou junto. A gente estudou junto. Tá, agora quando foi que você decidiu pela medicina? Por causa do seu irmão, que também faz medicina? Em parte foi, mas não 100%. Eu sempre fui muito indeciso, desde que eu sou criança eu sempre fui muito indeciso e até eu decidir 100% que eu queria medicina, demorou um tempo. Eu só fui decidir 100% quando eu entrei no 3º ano, porque até então eu estava em dúvida entre outros cursos, tipo engenharia ou arquitetura e até psicologia, eram áreas que eu interessava e ainda gosto, mas eu percebi ao longo do tempo que eu gostava mais um pouco de medicina, de cuidar dos outros. Isso é uma área que pesou muito, porque eu sempre gostei muito de ajudar, de cuidar. Isso, além de meu gosto pela biologia, foi o que mais pesou. Biologia significa muito, porque quem gosta já tem meio caminho andado, né? Já. Agora é o seguinte, quando você viu o resultado, passei em medicina, vou ter que encarar um laboratório de como é que fala, fugiu o nome aqui agora? Anatomia, né? E depois entrar para o hospital e ver gente machucada, aquela coisa toda. Tranquilo? Não 100%. Eu não tô com tanto medo, tipo assim, de desmaiar, mas eu também não sou a melhor pessoa para ver um corpo morto, mas eu acredito que ao longo do tempo eu vou me acostumar. Acontece com muita gente, né? É muito comum a pessoa chegar na primeira aula de anatomia, ver o cadáver e desmaiar, mas ao longo do tempo vai se acostumando, né? Quando eu fui fazer biologia, na minha época tinha cadáver de verdade, né? Sim. Porque agora são pedaços, né? Partes, né? Era cadáver, eu estudava de noite, e aí eu passava pela laboratório, e tinha, todas as mesas tinham coberto de pano. Eu falei, ai, Jesus amado. Imagina. É muito difícil, né? Muito difícil. Depois você acostuma. E agora você, Renato, você também veio da mesma escola do Isaac, né? Você tomou a decisão de vir também na mesma época? Não, eu vim um pouco mais cedo. Eu entrei aqui, era o 8º ano ainda. Então foi um pouquinho mais cedo. Mas assim, eu segui o mesmo curso do meu irmão, que também entrou no 8º, aí a família manteve... Então tá, fez a mesma coisa. Legal. E você não convidou o Isaac para vir para cá, não? Você falou, cara, lá é bom. Pior que não, porque a gente não era amigo, assim. Colegas. Colegas. Você entrou em que ano mesmo? No 8º. Mas ano 2019. Meu irmão entrou nesse ano também, que eu também fiz o mesmo curso que meu irmão. Meu irmão entrou no ensino médio, eu entrei no ensino médio também, que nem Renato. Só que antes. Muito bem. E aí, você então entrou no 8º ano, sentiu diferença? Muita? Eu sempre fui um bom aluno, assim, que sempre tirava boas notas, 9 pra cima. E aí, quando eu cheguei aqui, a gente começou a tomar os primeiros baques, assim. As notas caem, né? Prova do Galas, eu sempre ia mal, nossa. Eu penava na prova do Galas. Prova de redação também, eu nunca tinha pegado uma redação muito... Era Amanda? Amanda, nossa. Eu sofri um pouquinho, principalmente parte de português. Mas assim, a gente vai ajustando. Vai ajustando. E no 9º ano já estava tranquilo? No 9º ano já tinha pegado esquema, já... E foi o primeiro ano de pandemia também.
Ah, Então, é assim, verdade, passou a ser online. aí foi mais ou menos, né? Como geral. Ô, Renato, me conta uma coisa. E a sensação de ver seu nome lá na lista? Coisa de outro mundo, assim, que a gente nunca, assim, nunca imagina, assim. A gente até pensa, mas quando vê lá, você fica meio atônito, assim, não sabe se é verdade mesmo. Eu até gritei pra minha mãe, mas eu abracei ela e falei, vixe, tem que Mãe, conferir, confere, vê se é conferir isso de novo. mesmo. Mãe, Olhei tem duas, certeza? 3 vezes, vim em outros lugares diferentes, mas E da aí você hora. botava a mão na cabeça? Só de pensar que eu vou ter que ir pro UNB, assim, a ficha não caía, era bom demais. Mas, Muito bom. Com você foi a mesma coisa? Ah, com certeza. Eu não tava aqui na hora quando saiu o resultado, né? Não tava aqui em Brasília. Eu tava viajando, eu lembro que foi até engraçado. A gente tava numa balsa no meio de um rio, quando deu 5 horas da tarde, saiu o resultado. Aí eu fui Ah, pegar pra ver meu nome, assim, pra pesquisar, e eu não tava entre os 9 primeiros, né, da primeira chamada, então primeiramente eu fiquei meio, puxa, não foi. Mas depois eu vi a lista e achei que eu tava em 11º, então de qualquer forma eu tinha passado. Aí foi a alegria. Tava eu com minha família, minha mãe, meu pai, meu irmão no barco, todo mundo lá feliz, minha mãe pedindo pra conferir o nome de novo, Renato. confere, olha, tá certo, não tem outro nome Ver um igual. número ali, ver um númerozinho, será que é isso mesmo? Essa é a posição mesmo? Ou será que é outra nota, alguma coisa assim? A gente tava muito feliz. Gente, deve ser muito bom, deve ser muito bom. Vocês agora conferem direto no site, né? Na época, antigamente, quando nós começamos, tinha que ir para o estava, UNB. Aí eles Sim. botavam aquela lista lá e cobria com pano, aquele monte de gente, e aí um atropelava o outro, aquela Aham, confusão toda, era uma festa. ainda tem o imagino. listão. Ah, tem um Ainda listão? tem. E Tem. tem Mas tem gente os que vai dois. lá? Tem gente que vai. Tem os Ainda vai? corajosos. Nossa, Tem gente mãe que do vai. céu, era muito bom. Agora, nós estamos quase finalizando essa primeira parte, mas tem uma coisa que eu queria dividir com vocês, porque quando nós começamos a preparar alunos para pré-vestibular e ensino médio, que o carro-chefe do Galois é preparação para medicina, né? Nós não, né? A UNB oferecia 30 vagas, 36, Uhum, depois passou para 30 e agora são só 9. sim. Mudou nada, o grau de exigência é imenso e agora são só 9 vagas. Então, assim, no entendimento de vocês não estudaram naquela época, mas é muito puxado para poder fazer medicina, né? Muito. É, E é muita coisa, não é isso? com certeza. Que o nosso tem que se destacar entre os melhores da sua cidade, do país. Sim. E se a gente já pena para se destacar aqui dentro, pô, na cidade já é muito mais difícil, assim. Muito mais. E Com outra certeza. coisa, como Brasília é Distrito Federal, é capital, né, do país, muitas pessoas vêm para cá. Então, Sim. assim, vocês concorrem com gente do Brasil inteiro, né? O que É, não acontece com outro estado, por exemplo. É claro que vai gente lá para o Ceará, mas não é com tanta pessoa assim como é o caso de Brasília, né? Então, sim. assim, aumenta muito, significativamente a concorrência, né? E além de virem para Brasília, por exemplo, o PAS é aplicado em outras cidades também. É aplicado em Ainda tem. Goiânia, Minas Ah, Gerais, algumas cidades de Minas Gerais. Então, além disso, outros estados também aplicam a prova, então é uma concorrência muito grande. então tem muito de Deus aí também nessa história, né, gente? Porque 9 Tem, vagas só. com certeza. É. Então, assim, por exemplo, nós aprovamos vocês dois, né? É um grande feito, é um grande feito. Porque as escolas aqui em Brasília, que tem pré-vestibular, tem o vestibular tradicional. Então, eles têm Sim, um número maior de aprovados, porque tem mais vagas e eles têm o pré-vestibular. Mas aprovar em ensino médio não é sim. fácil, né? Bom, então agora vamos começar dando as dicas para seus colegas e para Brasília inteiro e para o Brasil, né? Porque tem gente que nos acompanha também pelo Mais Família Educação. Sim. Eu vou ficar com você de novo, tá, Renato? Eu comecei com o Isaac, agora eu vou continuar com você. Conta pra gente, assim, com detalhe, a sua vida, a sua rotina. No ano foi meio Foi férias. férias. Foi Foi férias. E aí, quando você entrou no primeiro ano, na primeira série, você já falou, agora é para valer. É por aí? Foi por aí, é porque lá em casa eu sempre tive muita questão de estudar. Meu pai sempre cobrou muito que a gente realmente estudasse, esforçasse como forma de realmente um impulso na vida, assim. Então, a gente, desde o primeiro ano, a gente chegou assim e falou, agora você tem que estudar. E eu abracei o projeto e falei, vamos que vamos.
Aí, o único problema do meu primeiro ano foi que eu fazia o erro de estudar para as provas. Então, assim, eu estudava muito, mas eu estudava mal. Então, eu pegava a semana, estudava de 2 às 8, assim, 2 às 9. Só que eu estudava muito mal, porque eu só estudava para a prova. E acabou que meu primeiro ano, assim, foi bom, mas poderia ter sido muito melhor se eu tivesse tido uma mentalidade melhor. Agora tem uma pergunta aí que não pode calar de jeito nenhum. Porque você disse que estudava de 2 às 8, 2 às 20, né? 2 às 21. E você estudava mal, porque você só estudava para a prova. Qual que é a diferença de estudar para a prova com esse tempo todo e estudar para o vestibular? Eu acho que a principal diferença é que quando você foca na prova, você está focando num curto período de tempo. Então, assim, você está focando todo o seu esforço, que você tem uma semana cheia de conteúdo de outras matérias, você foca em algumas matérias pequenas, alguns conteúdos pequenos que lá à frente você vai esquecer, porque você simplesmente foca em pontos pequenos. Então, a principal diferença é realmente isso, você, de fato, aprender aquele conteúdo diário para depois, quando você for fazer a prova, você já saber, e principalmente no vestibular, você já ter aprendido e realmente conseguir lembrar de tudo e não ter esquecido porque só estudou para a prova. Tá, mas então assim, o estudar para a prova continuou. Continuou. Só que junto com estudar para a prova, você fazia provas de vestibulares, é isso? Simulados? Na metade do segundo ano pro terceiro, eu já parei de estudar para a prova, assim. Aí eu chegava, tinha prova assim que não estudava mais para a prova. Assim, às vezes se desse tempo a gente revisava ali. Sim, dava uma olhada. Dava uma olhada, lembrava o que tinha que lembrar, mas a confiança já estava alta no sentido de, já sei o conteúdo e sei o que vai cair, então é isso. Eu já É mais ou menos assim, qual que é a prova de sexta-feira, né? Tudo bem, isso, tá, então tá, já sei. Nossa, que interessante, interessante. Isso eu não conhecia, viu? Eu trabalhei muito tempo com pré-vestibular. E aí, você, como é que foi? Ele, no primeiro ano, ele estudou errado, né? Primeira série, porque no ensino médio fala série. Na primeira série, ele estudou errado. Você já estudou certo ou você estudou errado também? Desde o início, eu não posso falar que eu estudei certo desde o início, porque eu carreguei muito a mentalidade do ensino fundamental 2 e a mentalidade da pandemia, por um tempo. Porque a gente Estudava a prova. Isso, estudar para a prova e às vezes estudar até pouco, menos do que eu precisava para ter o melhor desempenho possível. Não que eu não tivesse um bom desempenho, eu também sempre tive um bom desempenho, mas eu poderia ter ido melhor, com certeza, porque a gente estava na pandemia ainda, em 2021, no primeiro ano, então ainda estava meio defasado, então definitivamente o primeiro ano não foi o melhor ano. A partir do segundo, eu tentei começar a fazer que nem o Renato, de estudar não só para a prova, mas estudar a matéria, principalmente a matéria do dia, mas eu vou confessar que nem sempre dava certo. Eu já me peguei muitas vezes estudando para a prova e deixando às vezes um pouco de lado a matéria do dia, porque também não posso falar que eu era perfeito e que nem sempre dava certo, mas quando eu conseguia, era meu objetivo principal, era estudar, focar nas matérias que eu estava aprendendo, que eu estava estudando na aula, para poder aplicar isso ao longo do ano, tanto nas provas, porque a matéria que você aprende você usa na prova, além do final do ano, obviamente, no vestibular, né? E você não perdia nenhum simulado no sábado? Aqueles simulados são aplicados. Não, eu acho que eu fiz todos os simulados. Se eu não fiz algum simulado ou outro, era ou por questão de saúde ou alguma coisa assim que me impedia, mas todos eu sempre fazia e inclusive é uma coisa que eu acho muita gente não considera, mas é muito importante eu fazer esse simulado seriamente. Muita gente faz só pela nota, às vezes só entra, sai no horário mínimo porque chuta qualquer coisa só para receber alguma notinha, algum ponto extra. Mas é importante porque o simulado, que nem o nome diz, ele é para simular. É para você sentir que você está dentro da prova do vestibular antes de fazer o vestibular, porque você já dá mais experiência de prova, experiência de prova. Experiência de prova. O Renato, ele era aluno do ensino médio, mas no segundo ano ele já incorporou a ideia de pré-vestibulando. Sim. Você também fez no segundo ano ou você só começou isso no terceiro? Porque você disse que estudava para a prova, estudava para o vestibular. Então você fazia um misto dos dois.
Renato não, Renato estudava vestibular, Sim. né? E você, quando você virou a chave, passou a estudar só para pré-vestibular? Só para pré-vestibular? Terceiro ano? Terceira Provavelmente. série? É, né? Provavelmente foi no terceiro. E principalmente porque eu já tentei pegar a rotina de separar. Ah, tá, de tal hora a tal hora eu vou estudar essa matéria. De tal hora a tal hora essa matéria aqui. Eu nunca consegui seguir isso porque alguma matéria eu estudava mais tempo, alguma outra matéria menos. E tinha uma matéria que, eu já sabia, então não precisava Não passar. precisava, Então acabava que esse tipo de rotina não me enquadrava comigo. Por isso que eu acho que só estudar para pré-vestibular foi mais no terceiro ano que eu realmente consegui engatar desse jeito. Então, uma dica muito boa, né, gente? Encarar o ensino médio não simplesmente como ensino médio para estudar para a prova, para passar, tirar nota e passar de ano. Sim. Encarar o ensino médio como um pré-vestibular, né? Uhum. Tanto é que no terceiro ano eu já coloquei lá a placa, né? Pré-vestibulando. Uhum. Pré-vestibular. Muito importante isso. Ô, Isaac, quanto tempo o Renato estudava? De 2 às 8, dão 6 horas, né? 6, 7 Mas isso no horas. primeiro ano, assim. E depois? A gente estendia um pouquinho. Assim, é bruto, né? É bruto, é isso que eu quero saber, porque vocês estão ensinando para os meninos, é bruto. É bruto, é meio pegado. Você ia até que horas? Tinha dia que ia até 10, 10 e meia, assim. É porque, assim, querendo ou não, eu estudava aqui no colégio, então a gente tem um pouco de tempo gasto com deslocamento, Sim, comida, sim. essas coisas. Mas, assim, chegava aqui umas 2, saía umas 7, chegava em casa, pegava o livro, e até umas 10, 10 e meia, assim. Tem pancada, assim. Cara, você gosta de estudar mesmo, né? É, Você também gastava esse tempo todo? Até que horas você estudava? Não todo esse tempo. Eu nunca fui de pegar um tempo muito longo. Pra mim não funcionava porque eu me cansava demais, eu não conseguia prestar atenção, eu não conseguia mais entender depois de um tempo. Então, o meu estudo era mais curto e eu nunca marquei horas específicas, tipo, de tal hora a tal hora eu vou estudar. Nunca marquei isso, às vezes variava de algum dia para outro, Sim, dependendo você se deixava levar pelo dia a dia, pelo Isso, conteúdo, pelo conteúdo. pelas necessidades Isso. e tudo. Por exemplo, se alguma matéria do dia era um pouquinho mais difícil, eu tinha que assimilar mais coisas, eu gastava um pouco mais de tempo, naturalmente. Se não fosse um pouco mais leve, ou dependendo da área, por exemplo, de exatas, eu fazia mais exercício, aí acabava, dependendo de qual era o tipo de questão ou a matéria, levava menos tempo para fazer a questão, levava mais tempo. Se era alguma matéria de humanas, eu levava mais tempo porque uma coisa que eu gosto muito, inclusive aqui já vai uma dica que eu gosto muito de fazer, quando eu estou estudando matéria de humanas, eu gosto muito de explicar, de estudar explicando a matéria. Eu gosto de ler, primeiramente, ler um pouco do conteúdo, selecionar palavras-chave que são a parte importante e depois explicar tudo sem Você ler. explica oral sozinho para você? Eu explico. Eu sempre falo sozinho também, então já não tem problema pra mim. Eu falo muito sozinho, então, assim, explicar era só mais uma Você maneira. estava dando aula, né? Porque é a melhor forma. 95% do aprendizado é por meio Exatamente. da aula, né? O professor aprende muito dando aula. Isso. Quando eu saí da universidade, eu quase não sabia biologia. Fui aprender dando aula. Uhum. Você também, como é que é o seu estilo de aula? É silencioso? Fazia resumo? Como é que é? Nunca deu certo resumo pra mim. Então, nunca fiz. Eu fazia, eu vi que não dava certo, eu parei. Aí eu comecei a apostila, ler, exercício. Aí, às vezes tinha gente que precisava de ajuda, eu ajudava também. Mas assim, principalmente, eu tirei muita dúvida. Eu errava, eu ia na monitoria, plantão. Os monitores são tudo meu amigo, de tanto que eu ia lá. Então, assim, era muita correção de exercício, principalmente. Agora, você falou de uma coisa que eu errava. Esse errar é tão importante, gente, no ensino médio. Nossa, mãe, o aluno fica nervoso porque tirou nota baixa. Porque se ele acertar tudo, ele vai se achar, né? Tô me achando, sei tudo. E aí, quando chega no vestibular, né? Agora, quando você erra, é onde você vai buscar, né? É onde você vai buscar. Então, assim, no meu entendimento, a nota devia ser o contrário, né? Se tirou 6, devia dizer, você está defasado 40%, né, do conteúdo. Devia ser o contrário, né? Porque aí desperta o aluno e fala, nossa, é mesmo, hein? Se eu tirei 6, é porque 40% do conteúdo eu não domino, né? Sim. Então, é interessante. Agora, me traz o seu dia. Assim, você disse que
variava muito, né? É mais flexível, minha rotina com certeza. A do Renato era mais assim, né? Bem rígido. Gente, tá vendo que é totalmente diferente? Cada um tem seu cada um, tá? É importante é que eles estão dizendo, estuda muito, né? Sim. Então, me conta como é que era a sua rotina. Você acordava que horas? Antes de ir pra aula, eu geralmente acordava mais ou menos às 5:30 da manhã até 6, Ah, porque demora um pouquinho também pra me arrumar e tudo mais, então eu para acordava... acordar. Eu gostava de acordar mais cedo, às vezes, pra fazer mais alguma coisa, se eu quisesse. Hum. Qualquer coisinha que às vezes precise fazer e pra ficar mais tranquilo também. Tá, tomava banho? Sim. Eu tomo banho para dormir e tomo banho para acordar. Então, Eu assim, o gosto lugar também. que me suja é a cama, né? Eu gosto de tomar muito banho à tarde também, É? depois da aula. Mas muitas vezes também tomava de manhã porque alivia muito também. Muito, você A minha acorda, calma. né? Acorda e acalma também, já começa o dia bem assim. Então eu acordava às 5:30, fazia tudo que eu precisava fazer, tomava café da manhã e saía de casa mais ou menos entre 6:30 até 6:50 no máximo, se fosse algum dia que eu tivesse um pouco mais atrasado. Chegava aqui, eu sempre gostei de chegar mais cedo na aula, uns 20 minutos antes, assim. Ficava com meus amigos, geralmente, esperando a aula. E depois da aula, a maioria dos dias eu voltava para casa e estudava em casa mesmo. Mas muitas vezes também tinha que ficar aqui por alguma coisa ou para redação, aí eu aproveitava para estudar no entre-meio, né? Por exemplo, se eu tinha uma redação 3 horas da tarde, depois do horário de almoço até a hora da redação, eu gostava de estudar um pouquinho. Ou com os amigos, ou sozinho também, se não tivesse ninguém comigo. Mas a maior parte dos dias eu estudava em casa. E as dúvidas? Porque o Eu, Renato ficou amigo do pessoal lá, dos eu tenho que professores. falar, isso é uma coisa que eu não fiz muito ao longo do ensino médio. Sério? Sério? Sério. Algumas vezes já fui para monitoria, algumas vezes, várias mais ou menos, mas não muito. Era muito eu estudando comigo mesmo. Autodidata. Seguindo pelos exercícios, pelas apostilas e pelas dicas dos professores, e eu ia vendo comigo mesmo. Se eu tivesse algum erro, eu tentava corrigir comigo mesmo. Se eu não conseguisse, eu gostava de pesquisar. Sempre gostei muito de pesquisar também informações, então se eu tinha algum erro assim, eu gostava de pesquisar comigo mesmo. Também pelo lado Gente. introvertido, talvez seja parte por isso. Nossa, que coisa interessante. Nossa, eu sou muito imediatista. Eu falei, já vou direto no plantão, já me explicam, né? Né, Renato? Você é assim, não é? Exatamente. Me explica de uma vez porque eu ganho tempo. Exatamente. E tá, nós estamos lá, chegar na escola 20 minutos antes, a aula aqui começa às 7h10 da manhã, né? Então você chegava 10 para 6, para 7. Mais ou menos Mais ou isso. menos isso. Você sentava no fundo, no meio, dependia? Como é que é? Eu sempre, assim, a minha tinha até uma cadeira que eu sento, que é no meio na primeira cadeira da fileira do meio. Sempre foi essa. Na primeira, na meio. fileira do meio. No meiozinho na frente, eu sempre sentava lá e era isso. Você é alto, alguém não reclamava, não? Você estava Já atrapalhando? reclamaram. Já reclamaram, Já né? reclamaram. Abaixa a cabeça aí, Às deixa... vezes para copiar eu tinha que abaixar um pouquinho assim. Não acontece. Tá, e aí assistir a aula, como é que é o seu assistir aulas? Ouvindo e anotando, como é que é? Ou não tem um jeito? Depende. Varia de matéria para matéria, mas a maioria eu gosto de copiar. Que para mim, uma coisa que funciona muito é escrever. Não fazendo resumo necessariamente, mas escrevendo enquanto eu tô aprendendo a matéria. Eu gosto de escrever, para mim funciona demais. Isso, então, quando o professor tá anotando, eu anoto o que ele anota, claro, eu sempre anoto no caderno. É porque funciona para mim, principalmente para a área de humanas, mas em exatas, geralmente, eu fazia mais por exercício mesmo. Tipo, nas aulas, tinha explicação do professor, eu prestava atenção, grifava no livro, que era importante, mas o que fixava mais em mim durante as aulas e depois também era exercício. Porque na parte de exatas, a não ser física, né? Física, No meu entendimento, tem que não, anotar um pouquinho as física teorias, tem, né? Sim, tem muita anotação de física Não também. tem? Eu não entendia nada, Química gente, também, não entendi nada de física, física. química, também tem muita anotação de química. Biologia, com certeza, também. Biologia. Biologia não tem como não anotar. Não. Ó, matéria, né? Ó, eu tô fazendo essas perguntas todas porque a gente tá aqui ensinando Claro. os colegas, tá? Aham. E aí você chegava em casa, botava a mochila, ia dar uma descansada ou já pegava, como é que é? Tomava banho?
Sim, e eu gostava de descansar um pouquinho, dar um tempo pra minha cabeça esfriar um pouco da manhã e depois ir estudar. E como é que você Geralmente, descansava? No dei- videogame? não, eu Na não gosto rede? muito de jogar. Às Não. vezes um pouco no celular ou deitado um pouco na cama, não dormindo. Eu não gosto de dormir à tarde, não consigo dormir à tarde, mas deitar um pouquinho, ficar lá um tempo, uns 30 minutos até uma hora mais ou menos, e depois ir para estudar. E numa boa você levantava e falava assim, tem uma missão a cumprir. Nem sempre, mas a maioria das vezes sim. É, porque tem dia que a gente tá cansado, né? Tem dia que a gente tá. Tem dia que a gente tá cansado. Renato, eu já vou para você, Fica à tá? vontade. Me conta uma coisa, e sábado estudava? Porque Nem. tem simulados aqui no sábado, alguns, É, né? quando, Nem ti- sempre você estudava no sábado, né? quando tinha simulado, geralmente não, porque já me cansava um tanto, que prova me cansa muitas vezes. Então, quando tinha simulado, geralmente eu não estudava. E nos outros sábados também variava, porque eu também às vezes tenho compromisso fora, algum encontro da igreja, então variava muito. Se eu tivesse muitas coisas, normalmente não, porque eu também sou uma pessoa meio ansiosa. Se eu tenho algum compromisso num dia, eu fico muito na minha mente naquele compromisso assim. Então tinha vezes que eu não conseguia estudar, mas quando eu tinha oportunidade, eu estudava, assim. E você, Renato, no domingo você estudava? Mesma coisa de sábado. Mesma coisa que quando eu tinha oportunidade, sim, mas a maioria das vezes tinha coisa pra Achava fazer, assim, então não. tem tal coisa que eu preciso de. É, Tá, sem compromisso, aquela coisa. é, Aham. O Renato não, o Renato já é mais organizadinho, né, Renato? é. São estilos diferentes, viu, gente? Não estou dizendo aqui que ele é menos, o Renato é mais. De jeito nenhum. Cada um tem sua pegada, né? Tem que descobrir. Com certeza. E que espero que vocês descubram ainda na primeira série, viu? Não deixa para a terceira ou para a segunda, né? É. Então me conta, sua rotina, que hora você acordava, tudo, igual o Isaac contou, você vai contar para nós. Eu acordava umas 6, 6h30, assim, dependendo do dia, dependendo da minha cansaço. Você mora aqui perto? Eu moro no lago, então é Ah, mais rapidinho, dá uns 10 minutos, assim. Aí, dependendo do dia, dependendo do cansaço também, acordava mais tarde. Assim, chegava no horário, não era de perder aula, não. E aí, chegava também, sentava do lado do Isaac, principalmente Não. café. você já segurava a vaga dele? Não, não. Não? Mas assim, eu não tinha ninguém na frente pra sentar, eu já sentava lá. Aí, ou era de um lado, ou era do outro, assim, normalmente. Que legal. Então, era a primeira cadeira também, o tempo todo, anotando, o tempo todo, assim, Anotando tudo. anotando tudo. Eu não, se eu não anoto, eu me perco, e aí não dá não. Eu perco a matéria toda, vou me prejudicando. Então, assim, Aí você anota copiando do quadro ou você faz aquela sua anotação, a sua? não, eu copio do quadro. Copia do Copio do quadro. quadro, porque, querendo ou não, isso me deixa prestando atenção na aula e eu já vou lendo ali. Então, aquilo ali vai entrando na minha mente. Aí fica muito mais fácil para lembrar à tarde do que eu tinha Já tinha planejado. anotado. É. Você é do tipo assim, tá lá na página do lado esquerdo, alguma coisa assim, você lembrava assim? Porque eu lembrava. Lembro, assim, Eu lembro da anotação, tá lá do Lembro. outro lado esquerdo, do lado direito. lembro. Algumas coisas, principalmente É parte memória das visual, físicas, né? Memória visual. Tá, então você sentava do lado do Isaac, anotava tudo, tirava dúvida, gente. Quando o professor, por exemplo, o professor estava explicando, vocês tinham coragem? Porque tem um monte de aluno que hoje tem vergonha, né? Eu tirava. Tirava, né? Tirava. A maioria das vezes sim também. É, né? Não tinha problema, assim. É, porque é muito bom, gente. Ontem eu fiz um documento para mandar para os pais, e aí eu coloquei lá, a gente define a aula como sendo uma atividade ativa Uhum. e o estudo como sendo passivo. Sim. E aí me chamou a atenção porque a Camila, quando ela leu o documento, ela falou assim, mas o estudo não é ativo? Eu falei, não, porque o estudo, quando você fala de estudar, você remete à biblioteca. Biblioteca é silêncio e sozinho. Uhum. Entendeu? Hoje tem várias modalidades. Então você tem aquele clube de leitura, né? Você tem o Gold, aquela coisa que é Sim. ativo, mas o modelo original é o estudar sozinho, né? E você gosta de estudar sozinho, Renato? Eu só consigo estudar sozinho. E você também, né, Zé? Sim. Só consigo estudar sozinho. É, No grupo não dá, não. não dá não. Agora, a não ser que você vai ser o professor do grupo, né? Aí. Mas é meio difícil, né? Assim,
Porque você, querendo ou não, você vai se distrair uma hora. Mas... Eu tinha 2 colegas para estudar, isso era na faculdade. E aí eu sempre fui nerd, né? Eu estudava tudo e aí eu explicava para elas. Mas elas não prestavam muita atenção. E elas sentavam do meu lado, gente. E aí, de vez em quando, a Magda, que estudava menos, ela pegava a minha prova. Eu falei, Magda, pelo amor de Deus, não faz isso não. Entendeu? Então, assim, mas eu sempre fui muito de copiar também, de fazer pergunta e tudo. Onde que nós estamos? Nas aulas, né? Aí depois terminava, você almoçava aqui? Não, almoçava em casa. Sim, em casa almoçar? Eu sou caseiro. Ai, que lindo. Gente, ia em casa e voltava que horas? 2h15. Não dormia, né? Não tirava Não, aquele não. cochilo do... Assim, o máximo que eu ficava um pouquinho na frente da TV, aí terminava, aí eu levantava e ia embora. E você pegava Uber ou sua mãe? Minha mãe trazia. Trazia. E aí você ficava até 7 da noite, quando a escola fechava. Porque eu estudava muito na biblioteca, aí a biblioteca tava fechando umas 5 horas, aí ficava mais um tempinho na sala ali, perto, que ia até 6, e aí descia, ficava até 7. Aí Aí chegava em embora. casa e continuava. Chegava em casa, tomava banho, comia, e aí Continuava. continuava. Ah, e sábado, estudava ou só os simulados? Estudava? Assim, eu não consegui estudar o dia inteiro, mas até umas 4, umas 3, porque tinha coisa pra fazer depois. Pra fazer. Você não fazia nenhuma atividade fora da escola, assim, natação, nada? Terceiro ano, nada. Nada. Você também, Isaac? Eu fazia. Eu faço natação, você começou na natação, eu nado, é uma das coisas que eu mais fazia, 2 vezes por semana. E outra coisa era tocar piano, que eu comecei a aprender em 2023. Então, assim, isso era meu hobby e minha válvula de escape. Tocar piano. Olha Quando minha mente estava demais, era o que me ajudava a escapar um pouquinho também. Gente, que lindo. Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Ah, e o sábado você saía depois das 4? Saía pra festa? Não, é porque eu não gosto de festa. Sou mais da igreja, assim. Domingo você estudava? Não, domingo eu não estudava porque, assim, eu sou cristão e um princípio que eu levo pra minha vida é que se Deus descansou, eu também tenho que descansar. Então, assim, era uma coisa que eu realmente não tava contra. Porque eu queria estudar, mas eu falava, eu não posso, porque algo que eu acho que é essencial na vida é descansar e eu levava isso pra vida, assim. Gente, que coisa maravilhosa, hein? Que coisa maravilhosa. É impressionante, quando a gente fala assim, eu sou cristão, vem junto valores, né, gente? Vem junto caráter. E aí você sabe realmente organizar a sua vida e saber o que é prioridade, o que não é prioridade, né? Sim. É muito importante isso. Porque se a gente se deixar levar pelas festas, e sair toda hora e atender telefone, e falar, jogar videogame, você se perde. E aí quando você olha aquela quantidade de matéria, não vou dar conta não. Aí o corpo amolece, né? Ou dá sono, é propósito. Eu era muito Caxias. Eu estudava à tarde. E aí o que eu fazia toda noite? Ao chegar da escola, eu revisava todas as matérias, todas do dia. Então, assim, eu fazia que nem você, anotava tudo, então já a coisa estava quente na cabeça, né? Aí eu estudava tudo. Aquilo que eu não tinha dominado, aí eu fazia exercício. No dia seguinte, pela manhã, eu já ia revisar a matéria daquele dia à tarde. Então, assim, eu me lembro direitinho que eu pegava o caderno e falava assim, todas, né? Por exemplo, suponho que eu tinha matemática, física, química, biologia. Aí eu pegava todos. Eu falei assim, desde o primeiro dia de aula, eu falei, sei, não sei. Aí voltava lá. Aí eu continuava o ano inteiro. Aí eu brincava com a minha nota. Aí eu falava assim, vou tirar 10 em todas. Tirava, eu tinha 13 matérias, vou tirar 10 em todas. Não, dessa vez eu não vou tirar não, vou tirar uns 9. Eu brincava com a nota. É só disciplina, né, gente? É só disciplina. E estudar é bom, não é? É bom. É muito bom. É gratificante. Não é? Não tem coisa melhor. Olha, o homem nasceu para trabalhar. E o jovem nasceu para estudar. E essas duas coisas fazem a gente se realizar, né? Sim. Então, agora, para finalizar, nosso tempo acabou, né? Agora você vai olhar para aquela câmera, viu, Renato? E você vai dar uma mensagem para os alunos que estão hoje no ensino médio. Está estudando, se preparando para o vestibular, tá bom?
Faz uma recomendação, faz aí, é com você. É isso aí, pessoal. Eu sei que é mais uma etapa muito longa, muito desafiadora, mas se esforcem muito, se dediquem muito, porque a recompensa é muito grande. E, principalmente, aprendam a gostar de estudar, porque isso vai fazer total diferença na sua vida. E não só no vestibular, mas pro resto da sua vida. Realmente tenham um gosto por aprender, porque conhecimento ninguém vai tirar de vocês. Verdade. Conhecimento ninguém tira. O resto pode até tirar, né? Uhum. E você, Isaac, aquela câmera também. Bom, gente, o ensino médio são 3 anos que, querendo ou não, passam muito rápido. E é um tempo muito bom. Muito bom para aprender, para estudar e também para formar vínculos. Formar vínculos, formar laços, amizades. E aproveitem esse tempo para se conhecer. Se conhecer, conhecer pessoas, conhecer como você estuda, conhecer a vida, conhecer tudo que você puder das matérias e das pessoas que estão à sua volta, porque isso é muito importante. A relação de vocês com os professores, muito próxima, muito tranquilo, como é que é? Muito próximo e muito tranquilo também. É? E eles disponíveis para vocês sempre que precisasse? Totalmente. Nossa, já pedi tanta lista pro Samuel, pro Anderson, pro Léo, pro Vanzella. Aí, tinha plantão que eu chegava lá no Vanzella e só ia perguntando assim de vestibular, essas coisas. E me ajudaram todas as vezes que eu perguntei, nunca fizeram. Ninguém nunca disse, não, tô Nunca cansado, disse agora não não. pode? Nunca. Eu só tenho a agradecer, de verdade. E eles são amigos? Amigos, são totalmente parceiros, se importam com você. Eu lembro que tinha professor que falava pra mim que a torcida era muito grande pra mim, pra passar. Então, assim, querendo ou não, isso te ajuda a ter confiança, saber que as pessoas torcem por você, saber que as pessoas se importam com você. Eu acho isso foi um diferencial, com certeza, na minha trajetória. Ô, Renato, é um segredo de Estado. Você sabe que eu sou presidente da mantenedora, né? Então, eu me meto aí em todas as áreas, mas eu fico lá em cima. Então, eu sou a última a receber notícias. Mas eu recebia muita notícia de vocês. Falavam muito de vocês. Tá? Todo mundo apostava muito. Vanzella, então, nossa, mãe do céu. Vanzella ficava assim. Ah, você no início você queria fazer medicina? Queria. Ah, então o Toshio falava assim, garantido, vai passar em medicina, porque Toshio, o negócio dele é preparar aluno para medicina, né? O olho dele vibra. Você também era muito chegado. Como é que eram os professores com você? Você é mais tímido, né, Isaac? Eu sou, mas assim, que nem eu tinha falado, eu não sou aquele que ia sempre para as monitorias e para os plantões, então nesse quesito de tirar dúvida, assim, nisso eu não fazia tanto, mas eu sempre fui muito próximo dos professores. Não, em sala de aula? Em sala. Às vezes, entre as aulas, sempre gostei de conversar com os professores, ou até, tipo, conversar no Instagram e tudo mais, então eu sempre fui muito amigo dos professores, assim, também. E tem umas aulas legais, né? O Léo, por exemplo, né? Eu amo assistir a aula do Léo. Sim. Nossa, o cara sabe muito e escreve muito, né? Eu gostava da aula dele porque eu precisava escrever. E é rápido, né? Rápido. E ele não tem tempo para fazer exercício. E a escola cobra dele. Tem que fazer exercício. Aí ele veio justificar. Sim. Muito obrigada. Parabéns. Obrigado. Sucesso para você. Eu sei onde você mora. Não vai sumir. Ok. Tá bom? O Obrigado. Renato, eu não sabia, mas vou descobrir que agora eu já sei que é o curso. Então, todo sucesso do mundo para vocês. Obrigado. Tá bom? E lá no NB, quando perguntar alguém do Galoá, vocês levantam. Tá bom? Obrigado por nos receber. Um grande beijo para vocês. Muita Obrigado. paz, muita saúde. Que Deus abençoe vocês. Amém. Tá bom? Deus te abençoe também.